Esse podcast deveria estar entre os 10 primeiros. Vai transformar a sua empresa, te prometo. Marcelo, como que eu faço para as pessoas seguirem o processo? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Aline Decker. Meu nome é Rogério Valentim. Eu sou Igor Furniel. E eu sou Marcelo Germano. Maravilha! Hoje estamos com um convidado especial aqui para falar de um assunto que, atende qualquer segmento, qualquer região, qualquer porte de empresa. A gente vai falar sobre a consciência da qualidade nas empresas, que nada mais é do que a gente trabalhar a gestão, trabalhar os processos para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira padrão e com qualidade. E para isso, a gente trouxe um convidado, que é o Igor Furniel. Eu vou até ler aqui a descrição, eu gosto de ler a descrição das pessoas, que é massa, né? É impactante ler a descrição. Então aqui, o Igor, ele é administrador com MBA pela FGV, empresário, CEO do Grupo Nest, fundador do Evoluto, que é uma plataforma global com foco em consultores que já atendeu mais de 4 mil empresas em cerca de 600 cidades brasileiras, além de clientes que tem na África e em Portugal, né? Então, esse é o Igor. Mas antes do Igor se apresentar, eu quero passar a palavra aqui para o Marcelo do porquê que o Marcelo chamou o Igor para vir para essa mesa de podcast hoje. Show de bola. Aline, quando eu paro para pensar, esse podcast deveria estar entre os 10 primeiros, né? A gente já está no 170 e alguma coisa, 160 e alguma coisa. Esse aqui deveria estar entre os 10... É 174 esse episódio. 174. Esse aqui deveria estar entre os 10 primeiros. Inclusive, quando eu me mudei para Floripa, eu conheci o trabalho do Igor quando eu me mudei para Floripa. Foi muito antes da gente abrir o EAG. Né? Foi bem antes de eu abrir o EAG, eu já tinha conhecido o trabalho dele. E por que eu falo que esse deveria ter sido um dos 10 primeiros episódios? Porque a mudança que a gente teve na Luma, quando a gente começou a trabalhar a questão da gestão, a gente começou a trabalhar voltado o nosso trabalho de gestão, voltado para um processo que já era um processo validado no mundo inteiro, que era a ISO 9001. E o Igor, ele é o fundador da Templum, e a Templum era referência em consultoria digital para a ISO 9001. Que massa. Então, eu já conheci o trabalho dele daquela época. Né? Depois, ao longo do tempo, várias pessoas que faziam o programa EAG vinham e falavam, tem uma ferramenta que chama Evoluto, que é para acompanhar a implantação de processos, esse tipo de coisa. O Tássio falou pra gente, né? O Tássio falou, mas foram várias. Eu tive muitas referências da Evoluto, que chique. Né? Tive bastante mesmo. E aí o Igor mudou para Floripa, fiquei sabendo através de um amigo em comum que ele estava em Floripa. Eu falei, agora a gente vai fazer esse podcast aí. E não faz muito tempo que a gente usou a ferramenta para implementar uma outra etapa da ISO, né? A gente implementou 27701 usando a Evoluto. Usando a Evoluto. E aí eu trouxe o Igor para falar sobre esse tema, sobre qualidade. Quando fala ISO, às vezes as pessoas já criam uma barreira, pensa que é difícil, pensa que é complicado. E na verdade a ISO não vem para complicar, ela vem para simplificar. Né? É lógico que ela exige trabalhar uma parte cultural, de todo mundo entender o que é qualidade, ter políticas voltadas para qualidade, para padrão e esse tipo de coisa. E o Igor, para mim, é uma referência. Eu estou muito feliz de ter você aqui, Igor. Eu fico Seja muito feliz. Bem-vindo. Fico muito feliz de ser recebido por empresa e pessoas tão especiais. E o comandante que está aí, que ouviu o ISO, acho que esse negócio é chato, cheio de coisa técnica, fica até o final, que você vai ver que é o melhor podcast que já ouviu aqui. Tenho certeza disso. Olha! Opa! Então, porque tem essa prometeu, ISO é para empresa grande, é difícil, é chato, para técnico não é não. Vai transformar a sua empresa, te prometo. É verdade. E outra coisa, né? A gente tem, Igor, eu vejo isso bastante, tá? Empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. O pessoal do RH das empresas, o RH tem subsistemas, né? Então, entre os subsistemas, a gente tem o que eles falam de T&D, né? Treinamento e desenvolvimento, em português, né? E eu já vi isso em várias empresas grandes, inclusive, que o pessoal de T&D fala que usa os nossos podcasts para treinar o time. Então, eu acho que esse é um desse tipo de podcast. Bora. Para o dono de empresa que quer, enfim, implantar qualidade na empresa, para ter qualidade naquilo que faz,
põe os funcionários para assistir, porque ganha o dono da empresa, ganha os funcionários que aprendem a trabalhar, né, dentro de um modelo focado em qualidade. Então, eu acho que ele tem realmente tudo para fazer uma grande diferença aí e contribuir com as pequenas e médias empresas. Bastante. Igor, agora se apresenta aí você por você mesmo. Igor pelo Igor. Eu, por mim, de forma resumida e objetiva, eu primeiro sou apaixonado por qualidade de processo. Acredito que é um caminho para realmente construir excelência, levar as empresas para o topo. Empreendo, tenho 42 anos de idade, empreendo desde os 21. Então, já é uma jornada de empreendedorismo incrível. E nos últimos 12 anos da minha vida, eu coloquei toda a minha energia para fazer uma coisa. Eu gosto de usar essa expressão. Eu vejo os consultores como médicos de empresa. E eu criei uma solução para conectar os meus consultores, os meus médicos a mais empresas. Porque eu acredito que é assim que se dá o ciclo virtuoso nesse país. É o empresário que gera o ciclo virtuoso, gera riqueza, gera emprego, impulsiona a economia. Sem dúvida. E depois de 7 anos fazendo isso só para a Templum, que você citou, uma empresa de consultoria focada em sistemas de gestão, eu vi a oportunidade de ajudar outras consultorias a fazer a mesma coisa. Falei, puxa, tem muita gente boa, tem muito médico bom, precisando se conectar a empresas doentes. E aí fiz uma spin-off, né, que é a criação de uma empresa a partir de outra, para que esta ajudasse consultorias, médicos de empresas se conectarem com mais e mais empresas. Em outras palavras, o spin-off é assim, né? Às vezes você tem um filho, um bebê ali dentro da tua empresa, que é um produto que você cria, que ele é um bebê, e aí depois ele toma vida própria. E aí ele segue a vida dele. Isso é uma spin-off, né? Em outras palavras, isso é uma spin-off. E hoje esse filho está quase maior do que o pai. Já cresceu, uma comunidade. Eu tô maior que meu pai. Geralmente acontece. Eu sou maior que meu pai. De tamanho, meu pai deve ter, eu tenho 1,77, meu pai deve ter, sei lá, 1,50 e alguma coisa, 1,60. É isso. Se tornou aí hoje a maior comunidade de consultoria digital do planeta, ajudando milhares de empresas através de milhares de centenas de consultorias. Então, Mas sabe uma coisa legal nisso que você fez, o Igor? É uma mudança de mentalidade, tá? E uma quebra de paradigma. Eu percebo que a minha geração que empreendeu era uma geração que escondia o jogo. Era uma geração. Você não podia falar nada para ninguém. Se você descobrisse alguma coisa que te desse uma vantagem, você guarda isso com você. Né? Era diferente essa geração. Inclusive, a gente ouvia as pessoas falando assim: cara, quando você tiver uma ideia, não conta a ideia para ninguém, porque senão eu vou roubar a tua ideia. Né? Nunca fale seus planos para as pessoas, porque as pessoas vão roubar seus planos. Era assim que a gente foi criado. Era um mundo. Eu me lembro uma vez, eu fui montar um centro automotivo. E eu fui visitar alguns centros automotivos de uma rede de franquias, que eu ia montar nessa rede de franquia. Eu chegava nas lojas para querer entender como funcionava, as pessoas não mostravam, não falavam, ficavam escondendo o jogo. Então é uma mentalidade que precisa ser mudada. E o que aconteceu no teu caso? Eu vejo acontecer isso recentemente, né? Você tem uma empresa e você tem um problema. Aí você cria uma solução para o teu problema, porque essa solução não existe. E essa solução vai te dar uma vantagem. Aí o que tem muitos donos de empresa que fazem? Cata essa solução só para ele. E aí ele limita o crescimento que ele poderia ter e a economia tivesse como um todo. Né? Então, o que eu tenho visto cada vez mais? Né? Empresas que criam uma solução para resolver um problema próprio e aí pega essa solução vira uma outra empresa e essa solução vai atender várias empresas no mercado, inclusive os concorrentes. Né? E aí cria uma empresa maior do que a outro podcast, a original. Isso. Dá outro podcast, porque tem muita coisa legal. É exatamente isso, Marcelo. Exatamente isso. Hoje a gente está na era dos ecossistemas sendo formados e a gente faz um podcast para falar só de ecossistema. É que se conecta super, né, com isso que a gente está falando, que é uma oportunidade, querendo ou não, para os empresários também, né? Para a gente entrar, então, dentro do assunto que a gente se propôs hoje, eu queria que a gente falasse um pouco, quais são os principais prejuízos que os empresários têm quando eles não se preocupam em trabalhar uma consciência de qualidade dentro da empresa, uma gestão da qualidade. Quais são esses principais prejuízos? Boa, ótima pergunta. Acho que isso acho que ajuda a gente a construir um pensamento para os comandantes que estão ouvindo aí. Primeiro, o que é esse princípio da qualidade? Agora, vou dar uma notícia em primeira mão aqui, hein? Posso? Primeiríssima mão. Pode. Gostamos de fofoca. Não contamos para ninguém ainda. A partir de... A gente está gravando esse episódio aqui no final de 2022, né, 2023, o novo conselheiro da Templum, o presidente mundial da ISO,
Então, poxa, é um prazer imenso Que massa! de divulgar isso aqui, Dr. Nigel Croft, lá no nosso conselho. Que massa. E tem esse ano de 2022, todo ano tem uma temática. A temática foi da qualidade, do Dia Mundial, que virou Semana Mundial da Qualidade, é fazer a coisa certa. Então, esse princípio dentro de empresa, ele é transformador. Porque ainda existe no dia de hoje uma prática empresarial que ela distancia as empresas da excelência, do máximo de performance, de processo, de gestão e, consequentemente, de lucro, que é fazer as coisas, não necessariamente as coisas certas. E esse pensamento de fazer a coisa certa, ele liga o modelo mental também de falar assim, pô, calma aí. Para eu chegar longe, eu tenho que ter um plano. Cara, vamos ter um plano, então? Vamos parar o time aqui escrever um plano? Muitas empresas chamam de planejamento estratégico. Ou vamos resumir esse pensamento num plano. Pô, legal, para eu caminhar nesse plano, eu tenho que saber quais são os processos, como é que eu executo as coisas. Cara, mas aqui tem. Às vezes tem de uma forma subjetiva, subliminar. Será que não é interessante registrar esse negócio? E ao passo que eu vou executando, também não é importante medir? Eu tenho certeza que os comandantes ouvindo vão falar assim, cara, tá falando do óbvio, né? Sim, sim, sim. Tá, mas por que a maioria não faz? Eu tenho algumas Fala, professor. hipóteses. Vamos lá. Algumas teorias, é verdade. Eu tenho algumas hipóteses para isso daí. Mas uma coisa interessante do que você falou relacionado a trabalhar isso é por que isso é importante, antes de mais nada, né? Porque a empresa ela tem um conhecimento que é o conhecimento da empresa. E o conhecimento da empresa, vai ficar redundante o que eu vou falar, o conhecimento da empresa tem que ser da empresa. Então, quando você não documenta este conhecimento para poder transmitir ele a todos os funcionários, quando você não documenta isso, você passa a ter o conhecimento por aquele funcionário de destaque, né? Porque você vai ter funcionários de destaque, você vai ter funcionários que não se destacam tanto, né? Aquele que se destaca normalmente é aquele que domina a maior parte do conhecimento. E o que acontece? Eventualmente, se esse funcionário sair da empresa, o conhecimento foi junto com ele. A empresa não detém o conhecimento, né? Perfeito. E aí, isso é um problema, né? Isso é um problema. A empresa não detém o conhecimento não fica na empresa, o conhecimento fica nas pessoas. Perfeito. E isso explica a origem de muitos problemas que empresários de diversos tamanhos e segmentos sofrem. Poxa, tenho que repor essa pessoa. O esforço, a energia que tem que ser colocada para que a próxima entregue o mesmo resultado, às vezes é muito longo, às vezes é muito lento. E muitas vezes o resultado não acontece igual. Então, quando a gente olha para sistema de gestão da qualidade, parece um bichinho de sete cabeças, não é? Com 50 patas, né? Em geral, a gente ouve assim, pô, esse negócio não é para mim, cara, minha empresa ainda é pequena. Não, certificação ainda é um negócio, parece distante. Mas quando a gente coloca uma lupa e começa a entender, pô, mas o que é isso, de fato? O que seria ter um sistema de gestão? Vai ficar um pouco técnico isso, mas é um jeito legal de entender, né? É uma forma de gerir a empresa com base em uma norma reconhecida no planeta inteiro. Então, o que é ter uma empresa que é tocada, conduzida assim? Vou pegar um exemplo de uma pequena mecânica. Será que vale a pena? Então, eu vou dizer que, claro que vale, mas sem ser tendencioso, dizendo, pô, primeira coisa que esse sistema, essa forma de gerir vai fazer com você, assim, cara, senta aqui, vamos definir o que se espera dessa empresa, que é toda a parte, não vou nem falar de requisito normativo aqui, que eu vou deixar de cumprir minha promessa, né, de não falar de coisa técnica. Vamos dizer onde que essa empresa quer chegar? Pô, legal. Agora vamos desenhar um caminho de como é que a gente chega lá? Vamos definir na gestão de pessoas quais são os conhecimentos, as competências necessárias para que as pessoas executem as suas tarefas entregando valor. Aí a gente define como medir isso tudo. E uma coisa que é incrível dessa cultura da gestão da qualidade, foi daí que você puxou, é que eu acho isso incrível. Muitas empresas têm todos esses requisitos anteriores e não tem esse, que é essa cultura do verificar. A gente está usando uma expressão nova, porque tem um paradigma. Você começou o nosso bate-papo falando de alguns paradigmas. E tem um paradigma que quando a gente ouve a palavra auditoria, as pessoas falam... Já ficam com medo.
auditar tem um sinônimo terrível, né? Assim, vou preparar, vou limpar, jogar sujeira para baixo do tapete que alguém vai ver o que eu estou fazendo. Então a gente trocou esse nome, está ressignificando esse termo pelo termo validação. Isso é uma cultura. Uma das melhores dentro de uma organização é a oportunidade de validar como eu estou executando essas coisas todas. Deixa alguém me ajudar, alguém de fora que não conhece tanto o meu hábito aqui, olhar e falar assim, cara, tem uma oportunidade de melhorar aqui. Vamos melhorar? Então, de uma forma muito resumida, isso é a cultura da qualidade dentro da empresa. Deixa eu falar uma coisa que me ocorreu agora e talvez eu me perca um pouquinho na linha do tempo do que eu vou falar aqui, tá? Talvez pode ter sido um pouquinho depois, enfim. Mas eu me lembro o seguinte, quando eu estava na faculdade, eu fiz administração com ênfase em comércio exterior. Me formei em 1994. Mas durante o meu período da faculdade, foi quando eu comecei a ouvir. Por isso que eu falei, pode ser que tenha um lapso no tempo. Pode ser um pouquinho depois que eu me formei, né? Ou pode ser durante mesmo. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a ouvir falar sobre ISO 9000. E qual que era o conceito naquela época de ISO 9000? As grandes empresas, as multinacionais, principalmente o setor automobilístico, eles têm uma cadeia de fornecedores que é uma cadeia de fornecedores muito grandes. Perfeito. E eles tinham muitos problemas com fornecedores que não mantinham o padrão naquilo que entregava. Então, vou falar uma coisa simples. Imagina que você entrega um cilindro e esse cilindro tem que ter 5 centímetros de diâmetro, né? E aí, uma hora ele chega com 5 centímetros de diâmetro, outra hora ele chega com 4,9, outra hora ele chega com 5,1. Né? E isso, para as grandes montadoras, dá muito retrabalho, devolve peça, esse tipo de coisa. Então, eu me lembro que era essa a imagem que eu tinha. Né? E aí, o que essas empresas fizeram? Criaram uma norma internacional, né? Para definir os padrões de qualidade, para garantir que aquele fornecedor que vai entregar aquilo, né, entregue sempre com a mesma qualidade, sempre no mesmo padrão. Então era coisa só para grande empresa naquela época. Mas depois eles começaram a entender que isso era gestão, né, e qualquer pequena empresa pode entregar para o seu cliente um produto sempre com o mesmo padrão de qualidade. Perfeito. Né? Então é isso que me remonta, né, o porquê trabalhar a qualidade, esse tipo de coisa. Perfeito. Você citou ali até a minha leitura da ISO como instituição, que ela vem no pós-guerra, onde empresas precisavam vender umas para as outras partes para chegar num todo. E se eu fabrico parafuso e você fabrica parafuso e a gente não tem uma norma para fabricar parafuso, ferrou. Como é que a gente vende pro Rogério que precisa dos parafusos? Ele fala, cara, não dá, preciso de parafuso desse jeito. Quando a gente olha para 9000, só o nome de um produto que trata da gestão da qualidade, eu estou falando da gestão, não só do produto. Estou falando como que as empresas são geridas. Por exemplo, quando eu, contratante, exijo uma empresa que tem um certificado de qualidade, o que eu estou comprando junto com isso? Um papel na parede? Não, muito mais do que isso. Eu estou comprando o seguinte, olha, eu sei que você, como é auditado, você tem um processo de ouvir o seu cliente. Então, você faz pesquisa. Quando há uma reclamação, você abre uma não conformidade, né? Isso, você vai dizer, olha, tive um problema, o cliente reclamou. Isso é sério numa empresa. Você conhece metodologias para solucionar esse problema. Pensa de forma sistêmica. Perfeito, Rogério, porque o comandante está ouvindo e pode falar assim, pô, mas calma aí, quando o cliente reclama, eu reajo a isso. Tá, você reage, mas como que você evolui seu processo para que aquilo não aconteça novamente? Como que você registra uma base de aprendizado com os erros que você cometeu? Porque então, é importante a gente saber o que a gente não deve fazer também, né? Exato. Quando eu tenho muitos problemas em um determinado processo e isso está sistematicamente registrado, e eu tenho um processo de descobrir a causa raiz, melhorar o processo, treinar as pessoas, cara, o meu processo, a minha empresa só evolui. Um exemplo muito comum aqui no Brasil, eu adoro dar esse exemplo, a Petrobras, que é um grande contratante brasileiro. Contrata tudo. Um dos maiores, né? E para passar pela Petrobras, você tem que entrar num cadastro que chama CRCC. E nesse cadastro, ela vai exigir algumas certificações. Ela exige qualidade, dependendo do que você vai fazer, segurança no trabalho e meio ambiente. Esse tripé
do que o mercado chama de sistema de gestão integrado. Qual o recado que a Petrobras está te passando? Cara, eu quero que você me entregue o que eu contratei. Qualidade, não é isso que todo mundo quer? Cara, eu contratei isso, me entrega. Que ao entregar, você não coloque em risco a saúde e segurança das pessoas que trabalham para você, nem aqui dentro, porque muitas vezes você está executando lá dentro. E que não haja impacto da sua atividade no meio ambiente. Que a gente consiga entregar um resultado sem impactar o meio ambiente. Então, esse é o recado. E alguns empresários falam assim, putz, coisa chata, cara. Tem que certificar. Eu vou lá ver que papel é esse. E não é um papel. É uma cultura, né? É uma cultura das mais incríveis para empresas que querem chegar no topo. Que é o que o comandante quer, não é? É isso aí. Ó, deixa eu fazer uma pontuação aqui, porque a gente começou a falar e a gente falou, você tem um problema, então você está na tua empresa, você tem um problema que ele se repete constantemente. Eu gosto de usar uma metáfora para explicar isso, que é a metáfora de pirona, né? Boa. E eu sempre conto o seguinte, quando a minha filha nasceu, acho que com 2 semanas, a minha primeira filha, 2 semanas, ela teve febre. Pai de primeira viagem, você já fica assustado, né? Corre para a maternidade, né? Ou pro hospital infantil. E aí você chega lá, o médico olha, examina e ele fala, acho que é uma virose. Dá dipirona para ela, de 6 em 6 horas, e espera 3 dias, né? Se a febre não baixar, me traz aqui de volta que a gente tem que fazer um outro diagnóstico. Beleza, a gente é obediente, vai para casa, dipirona de 6 em 6 horas, né? E aí, 3 dias, a febre baixou. Não precisei voltar lá. Quando ela tinha 6 meses, ela teve febre de novo. O que eu fiz? Mesma coisa, corri. O que o médico falou? Virose. Dipirona de 6 em 6 horas, se não baixar em 3 dias, traz de volta aqui que a gente vai ver o que a gente faz. E aí, voltei para casa, dipirona de 6 em 6 horas, a febre baixou e acabou. Depois eu fui entender o que era isso, né? O que é isso? É assim, ó, o corpo humano, ele tem os mecanismos de defesa dele. Então, quando tem algum tipo de infecção ou algum tipo de virose, o corpo humano ataca essa virose ou essa infecção. E para isso, quando ele faz isso, ele vai te avisar que isso está acontecendo. Então, ele cria um sintoma. Qual que é o sintoma? Ele aumenta a tua temperatura e, ao aumentar a tua temperatura, você fica com febre, né? E aí é o seguinte, você vai e trata o sintoma. Num primeiro momento, você trata o sintoma. Toma dipirona. Dipirona é um antitérmico que ele abaixa a sua temperatura. Abaixou a tua temperatura, o mal-estar foi embora. Se o teu organismo venceu aquela batalha, acabou. Zé fini. Agora, se o teu organismo não venceu, você tem que fazer um diagnóstico, identificar a causa raiz do problema, e aí você trata a causa raiz do problema. Aí você resolve o problema. Uma empresa é igual. Uma empresa é idêntico. Então, se você está sempre tendo o mesmo tipo de problema, você está lidando com sintoma, porque apagar um incêndio, correr para resolver de maneira reativa é sintoma, não é atacar o problema. Aí, para atacar o problema, a gente faz o que, dentro da tecnicidade, né? A gente chama de RAM, Relatório de Ação de Melhoria. Não sei se o nome mudou, mas é um relatório de ação de melhoria, né? Boa, por aí. Perfeito, Marcelo. E olha Quais só. Quais são as ferramentas numa RAM? Continua o teu raciocínio, depois me fala. Quais as ferramentas que a gente usa quando a gente vai fazer um relatório de ação de melhoria para identificar a causa raiz do problema e resolver o problema? Aqui eu vou dar de exemplo aqui, uma das que eu mais gosto. Parece brincadeira de criança, mas é uma técnica. Pode googar aí que vocês vão achar. É os 5 porquês. Por que aconteceu o problema? Em geral, a resposta vem no terceiro. Quando não vem, vai no quarto, no quinto, não passa. E sabe o que a gente mapeou? Já atendemos milhares de empresas. Isso dá uma base de conhecimento de dados muito rara até no Brasil. A maior parte dos motivos, sabe qual que é? Falta de treinamento. Por que o problema aconteceu? A pessoa não estava treinada. Ela não conhecia o processo. Muitas empresas nem o processo têm. E o que é ter o processo? Eu preciso ter um documento escrito? Não necessariamente. Hoje, com a tecnologia, contratei um funcionário, eu posso gravar um treinamento aqui no estúdio como esse, fazer ele consumir aquele treinamento. Eu posso ter as instruções no WhatsApp.
Não precisa ser um pedaço de papel, não pensa em burocratizar, em engessar. Mas é importante que todos saibam... Onde acessar. E a definição. A gente se preparando aqui, o pessoal super preparado, né? Ó, vai começar o podcast. Teste do equipamento. Liga tudo. Avisa o convidado como é que vai acontecer, qual que é o rito. Se tiver um problema, a gente já sabe como lidar. Preciso ter isso num documento complexo? Não, mas precisa estar divulgado, treinado. Pode ser que um treinamento simples de... quando você recebe, faz integração do seu colaborador, para aquilo sirva. Então, quando se tem isso e eu tenho um problema, provavelmente não é a falta do processo, mas é a falta do treinamento no processo. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu já contei Marcelo, só antes de você contar a tua experiência, explica um pouquinho mais o que é esses 5 porquês. Porque você comentou dos 5 porquês, falou que geralmente a resposta vem no terceiro, que da quinto não passa, mas como é que se faz esse método ali? Boa, desculpa, é que era tão simples que a gente deixa de explicar. Ele é muito simples. Para quem nunca ouviu, não é óbvio, né? É perguntar 5 vezes o porquê aquilo aconteceu. Eu tive um problema, por exemplo, falhou aqui o fone de ouvido. Mas por que falhou? Putz, falhou porque teve um problema de conexão. Do cabinho. Por que deu o problema? Mas por que teve o problema de conexão? Porque a pessoa que instalou, provavelmente, ou, né, tô aqui criando ao vivo aqui, mas a pessoa, na hora de instalar o cabo, não fez o teste adequado. Por que ela não fez o teste adequado? Ela não fez porque ela não tinha o equipamento adequado, necessário para fazer o teste. Putz, provavelmente está aí, falta de equipamento. É o que originou todo este problema que a gente descobriu. É a causa raiz. A técnica indica os 5 porquês em nível de profundidade. Tá. Né? Em geral, o primeiro ele vai dar uma resposta que não é mais o motivo. superficial. Aí você vai até o 5º, onde chega no que o Marcelo bem colocou, a origem, né? Causa raiz do problema. Legal. Perfeito. Existem outras ferramentas também, Existem. né? Que a gente chama de método e análise e solução de problemas. Mas FEMEA, e aí a gente entra numa seara aí fica muito técnica chata aí. Fica muito técnico. Uma vez, eu tenho uma amigona, vou até mandar um beijo para ela. Beijo, Rosana. E a Rosana, ela mora em Atlanta, nos Estados Unidos, e ela tem 2 restaurantes lá. Tinha 2 restaurantes, acho que hoje ela tem um só. Ela vendeu um e ficou com outro. E ela tinha 2 restaurantes e ela estava passando por uma situação um pouco difícil lá. E aí eu falei, eu vou te ajudar com isso daí. E aí fui lá, entrei no restaurante, fui conhecer, fui entender como funcionava. Fui de manhã, na hora que abre, fui no almoço, almocei lá. Depois fui de tarde, depois fui jantar lá no restaurante dela. É um restaurante para brasileiros em Atlanta. E aí eu vi algumas coisas e aí eu fui e perguntei assim para ela. Falei, olha só, o teu cozinheiro... O jeito que ele faz o negócio no almoço é diferente do jeito que faz na janta, né? Ele não foi treinado para isso, né? Ou ele não tem um processo para fazer isso, para garantir que vai ser sempre do mesmo jeito? Aí ela pegou e falou assim, não, quando eu contrato um cozinheiro, para mim é óbvio que ele tem que saber como fazer o arroz e o feijão. Eu falei, não é óbvio. Não é. Se você não explicar para ele qual a quantidade que ele vai colocar de sal, se você não explicar para ele porcionar, qual a quantidade que ele vai colocar de arroz, qual a quantidade que ele vai colocar de água, cada hora vai sair o arroz e o feijão de um jeito diferente. Mas isso eu já espero que o cozinheiro já sabe. Aí eu falo, só que na maioria das vezes não sabe, né? Então você está achando que por ele ser cozinheiro ele sabe como vai cozinhar para o teu cliente? Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando ele entra na tua empresa... E ele sabe no final, né? Só que ele sabe como é para ele. Como é para ele, não sabe como é para tua empresa. E para o teu cliente. E o que é o resultado final que o seu cliente espera desse processo? Deixar um desafio aqui para quem está ouvindo a gente. Eu já fiz isso milhares de vezes, sem força de expressão, e esse é o desafio. Determina um processo e a forma de medir a eficiência ou a qualidade. O que é a qualidade desse processo? É um indicador. Implementa essas 2 coisas, treinando as pessoas, que uma transformação acontece imediatamente. Isso que você falou é incrível, Marcelo. É surpreendente.
Você falou, não, mas eu contratei um analista de marketing formado na comunidade do Sobral, que é um gênio. Não, minha expectativa... Mas a expectativa, já diria a neurolinguística, quem vê o mapa não vê o território, né? Isso. A expectativa e a realidade têm uma distância. Como que a gente elimina isso na empresa? Porque não pode haver uma dúvida. Criando um processo, determinando um indicador, treinando a pessoa. Se a gente repete isso em tudo na empresa, a gente chega muito perto das empresas que a gente considera essa expressão, né? Top de mercado, a empresa de alto desempenho. Legal. Eu queria trazer agora, antes a gente até entrar em alguns métodos para a gente aplicar, porque a gente falou de um deles, de solução de problema, né, dos 5 porquês. Eu queria que a gente abordasse, tipo, como que a gente faz para implantar uma cultura de qualidade na empresa para um colaborador que já está lá? Porque vamos pensar comigo, quando a gente começa a pensar em mudanças na cultura da empresa, é traumático para qualquer pessoa. Toda mudança é traumática, seja para o dono, seja para a equipe. Quando a gente pensa na equipe, é a equipe que executa. Ela pode pensar, ela pode se sentir ameaçada, porque estão querendo tirar o conhecimento que está dentro da cabeça dela e colocar no papel, então ela está se sentindo ameaçada. Opa, vão me demitir? É por isso que estão querendo tirar esse conhecimento do meu papel? Ou pode sentir que agora engessou demais, então pode ter diversos desafios. Como que a gente começa a implantar uma cultura, uma mentalidade de qualidade dentro da empresa? Boa, Lina, isso é uma crença mesmo. Às vezes né? o funcionário vai falar, ele quer que eu documente o processo porque vai me mandar embora. A Aline fez a lição de casa, porque esse tema... Cara, polêmico. A gente tem um grupo ali de especialistas em qualidade no Brasil e é o tema que se discute tem uns 10 anos. Uhum. E eu vou te dar a minha resposta porque eu sou um dos que sou apaixonado por esse tema. Uhum. É o seguinte, toda a literatura vai falar isso. É um processo top-down. Não é bottom-up. Ele é um processo que começa da alta direção e permeia por toda a organização. É um processo de cima para baixo, não é de baixo para cima. Perfeito. E não ouçam isso num aspecto pejorativo. Ou autoritário. Mas é uma decisão estratégica, porque é cultura. E a cultura se desenvolve, ela é ambidestra, né? Mas vou me concentrar na sua pergunta. Primeira coisa é um desejo da alta liderança, da gestão da empresa. Para implementar, então, um negócio que não é goela abaixo, ele se faz num processo construtivo, envolvendo as partes. E para que isso tenha a adesão, toda iniciativa destaca o ganho, começando pela carreira das pessoas que estão envolvidas no processo. Hoje, quem está participando do processo seletivo destaca que tem conhecimento e tem experiência prática, vivência, com implementação de sistema de gestão com qualidade, tem um diferencial competitivo sobre os demais. Na mesma linha, então, começo justificando. Por que eu estou fazendo isso? Cara, a gente está fazendo isso porque vai trazer estes benefícios para a empresa. Como nós vamos chegar lá? Eu só estou decidindo estrategicamente. Para chegar lá, eu preciso de todo mundo. Preciso do envolvimento real de todos. Com todas esses paradigmas que eu posso perder o emprego porque o que eu aprendi, vou ter que registrar, isso vai ficar para os outros. Nós temos que neutralizar isso com uma empresa mais forte. É o contrário. Uma empresa que cresce, ela cria oportunidade. Se eu tenho mais dinheiro, gero mais riqueza, eu posso te pagar um melhor salário. Eu posso promover o teu crescimento. Eu posso contratar pessoas para você liderar. Nós queremos aqui, e isso eu repito isso com muito carinho, para mim, empresa não é fim nem para o dono. É meio. É meio. É meio para quê? Meio para realizar os meus desejos materiais, empreendedores, por que não emocionais e outros. Eu uso a empresa para isso. Mas isso está só na cabeça do dono? Não. Nesse processo de cultura de gestão e qualidade, eu transfiro isso para toda a cadeia. Transfiro isso para toda a cadeia. E aquele colaborador fala, pô, que legal, então eu vou colocar energia para construir algo mais forte. E esse algo mais forte me traz oportunidade. Benefícios, crescimento. E não é só implementar, né? Tem o trabalho de implementar, tem depois a cultura, depois tem a evolução do processo. Sempre vai ter trabalho voltado para o processo, né? Até o momento que a gente aprende que o processo também ajuda a gente a não errar. A gente começa a aprender que a gente pode evitar alguns erros.
E uma mudança de paradigma, né? É porque, por exemplo, quando você vai falar assim, cara, se eu documento isso e coloco num processo, eu me torno desnecessário, né? E então é um negócio, pô, mas se eu fizer isso aqui, eles vão saber como faz, aí não precisa mais de mim, é o que se pensa, né? Sempre vai precisar de gente para fazer as coisas. E o grande ponto é, você só cresce na empresa ou só é promovido se você se torna desnecessário, e se tornando desnecessário as coisas aconteçam. Aí você tem espaço para crescer. Porque eu já falei isso em outros podcasts, né? Aí você pega para alguém, a pessoa quer ser promovida, aí fala, tá, mas se você sair da função que você está hoje, quem vai fazer? Ah, ninguém. Então, você é necessário. Você não pode ser promovido. Pra você ser promovido, você precisa se tornar desnecessário, né? Olha, você me fez pensar e lembrar de duas coisas. Primeiro, eu comecei minha carreira numa indústria química multinacional, que é a 3M do Brasil. Tenho uma paixão imensa, foi uma grande escola, tive uma história curta, intensa, muito, muito legal. E tive um chefe que era um pai, Ademar Penha, infelizmente já faleceu. E na ansiedade, eu era um garoto muito ansioso, queria crescer rápido. Ele falava assim, Igor, nunca esteja preparado para a 3M, esteja preparado para o mercado. Se a 3M não tiver espaço e competência para te absorver, o mercado vai fazer isso. Isso é um baita recado que eu levei com muito carinho para minha vida. E a segunda coisa que você me fez pensar, e não é uma força de expressão, não é. Eu vou mandar o link depois se quiser deixar no episódio aqui. As referências mais atuais que eu tenho estudado de inteligência artificial. A maior parte das funções vai perder sentido em pouquíssimo tempo. Isso não é uma ameaça, não é você ficar preocupado, não é para você se movimentar. E é num nível tão incrível que qualquer um com um login usando o Google consegue usar uma inteligência artificial para gerar resultado. Mas assim, eu, antes de vir para cá hoje, passei para o meu time de marketing. Ah, você está com dificuldade para criar um post sobre ISO 9001. Você só vai pedir para a inteligência. Por favor, crie um texto. Não precisa nem pedir por favor, não precisa ser educado com ela. Crie um texto com 150 palavras sobre ISO 9001. O resultado é assustador. De bom. Cria um código usando React, que é uma linguagem de computador, para criar uma aplicação com um objetivo. Eu escrevi assim, ó. Cadastrar pessoas respeitando a LGPD brasileira. É assustador. Então, o profissional que ainda tem esse pensamento de protecionismo, não que é o meu espaço, ele não vai perder para o colega. Ele vai perder para ele mesmo. Ele está deixando de ter um pensamento que é um pensamento que engrandece o profissional, que é como que eu mato o meu trabalho. Chegar meu chefe e falar, chefe, me dá o próximo desafio, porque esse aqui perdeu a graça. Tá resolvido, é. Uhum. Legal. É doido, né? É doido, é um jeito tem tudo a ver com qualidade. Sim, tem tudo a ver. E até pra gente começar a pensar, legal, essa é uma mentalidade que eu acho que a primeira recomendação então, desse podcast é pedir pro comandante compartilhar esse episódio com a equipe, né, para que todos já comecem a trabalhar essa mentalidade de alguma maneira, entendendo esse processo da empregabilidade, né, de aumentar a empregabilidade. E agora, tipo, por onde começar? Vamos pensar com o empresário meu. Ele pode ter um ou outro processo, mas é aquela coisa. Sabemos como fazer, as pessoas que estão aqui sabem, mas se a gente trocar as pessoas, talvez não fique igual. Por onde que esse empresário começa a trabalhar essa gestão da qualidade dentro da empresa? Perfeito, Aline. Tô adorando suas perguntas, hein? Show, hein? Tem um roteiro bem feito, né? E sabe o que é legal? É que existe um modelo, né? Aí é só seguir o modelo. Nossa, né? É um processo. O professor já respondeu. Eu tenho aqui o roteiro produzido, já vamos lá, vamos enaltecer. Tem um roteiro produzido, a Sabrina produziu, e também a própria conversa ela induz, né? E como o Marcelo falou, a gente já faz... Esse aqui é o 174, então a gente aprendeu alguma coisa aqui. E vocês são muito bons, porque a gente não combinou nada, hein? E até falei mesmo, mandaram, eu não respondi pouco, falei, nossa... Não combinar também faz parte do processo. Show. Fica natural. Mas vamos lá. Bora. Como fazer isso? Uhum. Essa resposta é a resposta de $1 milhão. É só seguir. É só seguir. Por isso que na Templo a gente garante o resultado mediante cláusula contratual. Porque se seguir a receita, tem que dar certo. Foi no médico, né? Ele receitou, você tem que dar certo. Enfim. Primeiro, clareza onde se quer chegar. Ninguém se envolve sem entender o propósito.
Não adianta eu falar de cultura se a pessoa que trabalha para mim não sabe nem onde nós queremos chegar. Cara, chega no café da empresa e fala assim, vem cá. Você sabe onde é que a gente quer chegar? Por que nós existimos? Se não tiver uma resposta objetiva, rápida, já tem um erro. Então, primeiro, clareza onde eu quero chegar. Segundo passo, como que eu meço se eu estou chegando lá? E um erro grave que muitas empresas cometem é achar que precisa de um monte de indicadores. Não, você precisa ali não mais do que 6, 7, para mostrar que você está chegando lá. Terceiro passo, né? Então, clareza onde quer chegar. Definir com clareza como é que eu meço. Terceiro passo, envolvimento real das pessoas. É como que a gente garante que as pessoas vão se envolver naquela causa. E aí tem também uma série de ferramentas que a gente posso recomendar para as pessoas. Uma delas, ou talvez uma das mais importantes, é que as pessoas realmente tenham acesso ao que para muitos empresários é um tabu. O cara não sabe quanto vendeu, não sabe quanto gastou, não sabe quanto sobrou. O cara não sabe nada da empresa. Não, mas eles sabem a gente quer chegar. Cara, mas eles estão... Como? Eles estão no meio de uma neblina. Como que você garante envolvimento de pessoas que estão no meio de uma neblina? Então, para não alongar muito a minha resposta, Aline, acho que esse processo de aculturamento, de gestão, de qualidade, ele passa por isso aí. Essas que muitas vezes são feridas profundas para muitos empresários. Né? Legal. Tá, só para a gente não pecar pela omissão, então eu registrei aqui, mas talvez eu tenha perdido. Então, o primeiro é clareza, onde a gente quer chegar e por que a gente existe. Perfeito. Né? Aí o segundo é saber como medir se a gente está chegando lá. Perfeito. E o terceiro passo é envolver todas as pessoas. Perfeito. É isso? Perfeito. 3 passos. Muito resumido, né, Marcelo? Porque, vamos lá, não adianta cumprir um deles apenas, né? E claro, nós estamos resumindo aqui um negócio seguir poderoso. um modelo que funciona. Isso, muito poderoso. Se a gente falar de implementar uma ISO 9000 e certificar uma empresa, isso vai estar lá dentro? Com certeza absoluta. Mas, mais uma vez, as pessoas podem até dar respostas que agradem o seu ouvido porque elas precisam do salário. Mas elas estão produzindo a energia, o tesão que vai levar a tua empresa para o próximo nível? Isso aqui vai te ajudar a responder. Poxa, se o cara não tem essas respostas, difícil. Legal. Sabe uma coisa que eu ouço muito? Marcelo, como que eu faço para as pessoas seguirem o processo? Boa. Vamos lá. Um erro, vou falar de erros, né? Eu já cometi vários desses erros, porque eu gosto de falar deles. Eu não falo nada que eu não tenha aprendido e me dado bem ou aprendido com o erro. Muitas vezes, o processo não é construído com a pessoa. Se eu vou desenvolver um processo aqui para o pessoal do podcast, eu vou envolver porque são eles que conhecem profundamente. E ouvir essas pessoas é fundamental. Não, tem um cara, passei essa noite cheio de ideia. Então, muitas vezes não segue por isso. O segundo motivo que as pessoas não seguem o processo, porque se estabelece o processo, treinam as pessoas e muitas vezes a camada de liderança burla o processo. Isso é muito comum. Terceiro motivo, o cara até segue, mas ninguém mede. E de forma objetiva, no senso comum, fala, esse negócio eu acho que não serve para nada. Tô aqui fazendo e se eu não fizesse a impressão que dá que seria a mesma coisa. Então, se eu tenho um processo definido por definição técnica, ficou definido definição, mas é isso, ele tem uma saída. Essa saída pode ser boa ou ruim. Se a saída for... Como que eu meço, né? Se ela quantas vezes ela foi boa, quantas vezes ela foi ruim? E aí volta lá no começo da conversa. Se ela for ruim, o que eu vou fazer? Se eu não estou medindo isso, o interesse das pessoas diminui. E como que eu enalteço? Bom. Todo mundo quer. Todo profissional quer. Dá publicidade, 174 episódios gravados. Medimos o NPS com os nossos ouvintes, tá com 90 e tantos pontos. Cara,
a gente teve uma taxa de refação de 5%. A gente refez muito pouco. As pessoas estão envolvidas e falam assim, porra, a gente... Puta, quem sabe... Pô, eles vão ficar felizes. Se pode, se isso faz parte, pode entrar até no programa de remuneração variável do sujeito. Cara, se tiver nota 10 em tudo durante 12 meses seguidos, você ganha um salário extra. Aí você vai ver se o cara não... Ou 2, né? Ou 2. Ou É 3. engraçado que é o processo do podcast. Nós fizemos um processo parecido no podcast aqui. Eu ainda não tenho os dados, porque faz pouco tempo. Mas a velocidade que o podcast ficava pronto antes e o que vai ficar depois. A gente tá medindo isso, né? E a galerinha que tá aí no fundo. Isso. E tudo é contexto. Na minha empresa, por exemplo, a gente resumiu da seguinte forma. Se você toca o ano inteiro e bate as suas metas, você ganha um salário extra. Se a empresa bate a meta, você ganha mais um salário. E isso não tem limite, né? Você pode ser super criativo para isso. E o que está o pano de fundo? É o que a gente está conversando aqui. Perfeito. Muito Até legal. eu vou pegar esse gancho que ele falou do NPS, do podcast, né? O próprio Spotify, ele tem o processo de avaliação. Eu acabei de abrir, a gente tem uma nota 5.0, né? Que é a nota máxima, são 5 estrelinhas. Uau! E com 647 avaliações. Então, se você que está ouvindo aqui, a gente tem 89 mil pessoas ouvindo a gente todos os meses. Quer dizer, todo mês aumenta, né? Mas só Tá no mês de aumentando. novembro foi quase 90 mil pessoas. Pô, vamos avaliar. Avalia a gente. Deixa sua Vai lá avaliação agora, aqui. vai lá agora. Já Bota aproveita, suas já 5 estrelinhas. Aciona o sininho, né? Não é sininho, sininho é do Ativa o YouTube, sininho, né? ativa o sininho não, no mas YouTube. bota o mas lembrete ativa o aqui, sininho. né? Bota o lembrete, toda vez que for um episódio pro ar, você é avisado. Né? É excelente. O Spotify, ele te avisa, né? Agora, se você prefere a plataforma do YouTube também, lá também tem um sininho para você ser avisado quando sair episódios novos. Eu falo demais, eu sei. Pode falar que eu falo demais. Não, Eu pode ir. também, eu também. Eu vou só- a gente recebe muitas críticas que falam, Marcelo interrompe o convidado. Eu falo demais. É porque é um Mas bate-papo, é, né? E é Legal. muita paixão, né? É muito tesão na mesa, essa é a verdade. Eu quero completar a última resposta dizendo o seguinte: você perguntou por que algumas pessoas não seguem. Sabe por quê também? Às vezes não precisa ter. E aquela parábola do ser mais realista do que o rei. Cara, se não precisa ter, por que você criou? Aí ninguém vai seguir, porque é um saco. Aí você tem que falar, cara, não precisa. Se não precisa, não precisa e tá tudo bem. Vamos fazer para quando precisar, no que precisa, aí a galera tende a aderir mais. É até excelente isso que tu falou e trazendo até luz de outro tópico que você disse, que é, cara, quando não é medido, não tem porquê também você avaliar, porque a pessoa não vê a importância daquilo que não é medido, não é observado, né, não é gerenciado no dia a dia. Então, esses 2 tópicos que você trouxe agora, para mim, são grandes comandos sobre o porquê as pessoas não seguem. Primeiro, porque cria o processo e ninguém para observar se está dando certo ou não está dando certo, se está evoluindo ou não está evoluindo. Então, se não para, por que eu vou seguir? Acho que esse é o primeiro tópico. E esse segundo que você trouxe, às vezes a gente burocratiza demais aquilo que não precisaria, né? Necessariamente. Eu não sei se tá no protocolo, eu vou quebrar um. Se não tiver, vocês cortam depois. Dá um presente pro comandante, que é um framework que eu desenvolvi para mapear processo. Legal. Excelente. A gente dá pra eles de presente. Excelente, a gente vai deixar liberado. Certinho ali e entra. O que eu tô medindo, né? O que eu quero transformar, como que eu transformo, o que começa no final. Bem legal. Legal. Excelente. Sabe uma coisa que eu já percebi? Eu vi isso em loco, né? Entrando nas empresas, eu vi isso. Às vezes, tem empresas que têm, por exemplo, um checklist. Né? Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. E o checklist, ele é diário. Ou seja, imagina uma loja no varejo, você entra e você tem uma ronda que você faz na loja. É a maneira como você recebeu a loja. Às vezes a loja tem 2 turnos, às vezes tem um turno só, mas é o jeito como você recebeu, o que você tem que fazer, qual que é a ronda, a rotina que você precisa fazer. Então, você vai anotando as coisas, né? Então, você vai anotando, ó, passei aqui, recebi a loja limpa, né? As coisas estavam em ordem. Ou vai colocando ali, né, dentro das rotinas. Então, teoricamente, quem sai à noite tem que entregar num padrão. Quem chega de manhã tem que receber naquele padrão. Perfeito. E aí, você vai fazendo o checklist. Você faz o checklist quando a pessoa sai à noite, ela tem que deixar em ordem, tem que dar X no checklist. E de manhã, quando a pessoa chega, ela roda o checklist para ver se aquilo aconteceu. Coisa simples. Qualquer loja de varejo precisa ter isso daí. Ou não precisa nem ser uma loja de varejo, até uma indústria, enfim. Uma empresa de prestação de serviços precisa ter banheiro isso. público. Isso. Aí o que acontece? As pessoas fazem aquilo todo dia, preenche. E aí vê que ninguém olha para aquele checklist. Ninguém olha para o checklist. E o pior, né?
A pessoa que fez o checklist, que fez um apontamento de alguma coisa que estava não conforme, ou seja, recebi o banheiro sujo, tá não conforme. Ele tem que entregar o banheiro limpo e receber o banheiro limpo. Recebi o banheiro... Aí a pessoa chegou um dia, põe lá, recebi o banheiro sujo, não conforme, né? E aí não acontece nada. No outro dia ela recebi sujo, nada. Aí ela vê que aquilo lá vai para uma gaveta, que ninguém abre aquilo, ninguém coloca isso, os dados em uma planilha de Excel para falar quantas vezes recebeu o banheiro sujo, por exemplo, né? Ninguém faz nada com aquilo, aí cai em desuso. A gente fala, vou preencher isso aqui para quê? Ninguém tá olhando. Né? Ou por que eu vou deixar banheiro limpo se não faz diferença nenhuma? Daí que é outra pior pessoa ainda, né? começa a não seguir o processo também que foi estabelecido, né? Tem as Isso. 2 hipóteses também. E aí cria a cultura de reclamação. Perfeito. Aí, assim, é uma coisa que envolve todo mundo na empresa, e aí ninguém cuida disso, e aí todo mundo fica reclamando que o banheiro está sujo, mas ninguém cuida de manter o banheiro limpo, simplesmente por uma falta de checagem, de passagem de bastão e esse tipo de coisa. Perfeito. Sem exagerar o exemplo aqui, né? IAG é incrível, né? Tem a televisão com indicadores. Eu bato o olho ali e falo, opa, esse negócio tem um problema. Vou ver o que está acontecendo. Sem exagerar o exemplo, porque talvez algumas empresas no varejo não tenham uma televisão com indicador do checklist. Seria até uma solução interessante. Mas o que eu posso pensar de solução simples que chega na pessoa que tem que chegar? Porque muitas vezes a planilhinha ali ela ficou em desuso. Mas se eu tiver uma solução simples que aquele problema chega num supervisor e o processo mais importante de como lidar com o erro é que muitas empresas não implementam. Ela até pensa na parte da solução. Falta essa outra parte. Por isso que o sistema amarra tudo isso. E um jeito simples de fazer isso é reunião diária, né? Isso. Então, você chega a uma reunião diária de manhã de 15 minutos, né? A gente fala para fazer reunião de pé, enfim. Existem as metodologias que você faz, né? Isso. A gente chama de daily, né? DBS, né? Diálogo diário de segurança. Aí você chega de manhã, faz uma reunião com todo o time, na hora que o time tá entrando, reunião de 15 minutos de pé, não, nem senta, né? Fica de pé para fazer rapidinho e fala, olha, pessoal, ontem aconteceu isso, então o banheiro foi entregue sujo, né? Vamos ficar mais atento, né? Então você fala com o pessoal da noite, fala, você entregou o banheiro sujo. Fala com o pessoal da manhã, a gente já corrigiu isso, já avisou o pessoal da noite para entregar o banheiro limpo. Pronto. Tem alguém olhando, né? Eu não estou fazendo por fazer. Tem alguém olhando para isso. Na reunião todo mundo falou, chama todo mundo para atenção, aquilo vai virando cultura. O negócio de falar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E aí você vai... É osmose, né? Você vai criando rotina. Eu sempre falo, a rotina te liberta, né? Rotina te liberta. Cria uma rotina. 15 minutinhos, 10 minutinhos, 5 minutinhos, informações gerais para todo mundo do que aconteceu. Pronto. Perfeito. E até pegando esse tópico da pergunta do Marcelo especificamente, eu recebo muito essa pergunta e a gente recebe muito essa pergunta, que é, quando o funcionário não segue, não faz o que tem que ser feito, o empresário ele sempre pensa numa... Como que eu puno? É sempre esse modelo mental, tá, mas como é que eu puno? E aí eu acho que o processo não é necessariamente punição e tudo mais, mas quais as medidas que a gente pode adotar quando o colaborador ele não está fazendo o que tem que ser feito? Ou ele não seguiu o processo, ou ele não preencheu o checklist, de alguma maneira ele furou alguma etapa do processo, seja executando ou seja atualizando o processo. Quais são as medidas que a gente adota com esse colaborador? É punição? É demissão de cara? É feedback? Qual que é a medida Muito que a legal. gente segue? Muito legal. Vamos lá. Gostei de novo aí da pergunta. Olha, a culpa nem sempre é do colaborador. O problema pode estar na empresa. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de fatores que precisam ser avaliados para chegar a essa resposta. Então, contratei com uma descrição de cargo coerente, ou eu estava na pressa, contratei o cara, pus ele para trabalhar e não trouxe a pessoa certa. Porque muitas pessoas aceitam o emprego porque precisam do emprego, precisam do salário. E quando a empresa não sabe contratar, isso é um problema. Ah, não, check. Vamos no checklist. Contratei com a descrição legalzinha. Fiz a integração desse colaborador do jeito certo? Ele conhece o propósito, o trabalho, os processos, etc e tal? Puxa, fiz a integração. No departamento, ele foi devidamente treinado? Foi devidamente treinado. Ó, tô no checklist. Recebeu o kit de boas-vindas? Recebeu que, porra, aí já ficou, né? EAG, padrão EAG. Tem uma liderança engajada, com o olho brilhando, a baba escorrendo, cheio de tesão para fazer o negócio acontecer?
Ou é aquele líder que o cara vai trabalhar e fala, puta merda, aquele cara de novo. Porque muitas vezes a atitude, a ação dele está relacionada a aspectos de liderança e gestão. E a gente tem que vir dando check. Se todos os itens têm um check, cara, provavelmente é a pessoa errada no lugar errado. Pode ser que seja a pessoa certa no lugar errado. Então eu faço uma movimentação horizontal, tiro ela do cargo X, jogo ela para o cargo da função X para a função Y. Ou pode ser que seja a pessoa errada no lugar errado. Aí eu tenho que fazer a demissão. E também não é um problema. O que a gente não pode fazer é reputar, né? Dar a responsabilidade para o colaborador da perfeição sem ter entregue antes tudo o que ele precisa para entregar o seu melhor. Eu tenho que entregar para você tudo aquilo que eu preciso para que você me devolva o seu melhor. Pô, tô aqui no podcast. Cara, mas o microfone é terrível, a infraestrutura é ruim, o time que conduz não sabe operar. Fala, cara, não tem como fazer milagre. E até é tão estressante toda hora dá tanto erro, tanto trabalho, cara, que eu não vejo a hora de ter uma outra oportunidade para sair daqui. Qual que é o meu compromisso com esse tipo de empresa? Muito pequeno. Você começou a falar, eu vi uma palestra esses dias do Salib. Inclusive, a gente gravou Salibão. um podcast com o Salib, né? A gente gravou um episódio com ele. Finíssimo. Ele é muito gente boa. Fui fazer uma palestra em Sergipe e ele palestrou no mesmo evento que eu, né? Palestrou antes de mim. E aí ele palestrou, ele pegou e estava falando das mudanças que aconteceram na gestão das empresas, né? E é uma coisa que é interessante observar, né? Que a gente saiu de uma era que era comando e controle, que foi a era industrial, né? Era comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente está vindo para uma era que é autocomando e autocontrole. Então, antigamente era aquele negócio, né? Punição, que a Aline falou, né? É comando e controle mesmo. Cara, se você não fizer, você vai ser punido, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Para sair de uma era para o autocomando e autocontrole. Opa, eu tenho aqui, ó, os meus processos, eu preciso seguir os meus processos, eu sou responsável pelos meus processos e eu vou entregar isso daí. Autocomando e autocontrole, né? Então, um é de cima para baixo e o outro é de baixo para cima, porque, igual você falou, né? Algumas coisas começam, a visão onde eu quero chegar, o porquê eu existo, ele vem top-down, mas o autocomando e o autocontrole, ele é de baixo para cima, né? Se todo mundo tem isso na cultura da empresa, essa coisa se encaixa. Muito legal, muito legal. Eu estou refletindo, enquanto você falava, as nossas empresas estão 100% online, home office. São 115 pessoas trabalhando de casa em mais de 40 cidades diferentes. E tem um aspecto da autogestão, né, do autocontrole, que muda, que é o contato visual. Você levanta, passa no departamento, observa o comportamento, o corpo fala, né? Pierre Weil. E quando não se tem isso? Exige muito mais autocontrole. Sensacional, sensacional. O Salib é um gênio. É um gênio. Magaldi, não sei se esteve aqui também, mas tem que vir. Magaldi, Sandro é a Alô, gente não Magaldi. gravou com ele. o meu mentor. Eu fiz um benchmarking com ele. Vamos convidar ele para vir aqui. Eu vou ligar para vale ele. muito Saindo daqui, eu vou ligar para ele. Tem que vir. Vale muito a pena, com certeza. E eu tenho aqui uma outra pergunta que é, agora a gente indo para o ambiente de que o empresário está querendo... eu quero que... Na verdade, são duas perguntas numa só. Qual que é o caminho para o empresário que está querendo implantar, às vezes, um ISO na empresa? Qual que é o melhor caminho para ele fazer esse processo, entendendo que vai deixar a empresa dele mais atrativa, valiosa e tudo mais, para os clientes que já sabem, às vezes clientes ou por licitação, né, que provavelmente vai saber mais sobre essas exigências, ou até outros clientes também que buscam esse tipo de padronização, né, de certificação também, ou para o empresário que ele está querendo... Qual que é o caminho para o empresário que está querendo só deixar, pelo menos, a empresa redondinha, assim? Ele não está querendo uma certificação, mas ele quer deixar a coisa redonda. Quais são os caminhos dessas duas opções? Ótimo, legal. Olha, com certeza é um diferencial competitivo quando a gente olha para questões de posicionamento e marketing, principalmente para empresas que querem vender para empresas maiores, que querem exportar, ou como você colocou, participar de licitação. Primeiro grande passo, vou dizer que não precisa gastar R$1. Primeiro grande passo é ouvir esse podcast refletindo sobre as mudanças na forma de pensar o negócio. Então, poxa, eu estou disposto a ter uma empresa com um plano orientado a processo, com indicadores, validando, treinando pessoas. Envolvendo as pessoas. Envolvendo.
puxa, estou super disposto. Então, quando você está super disposto, para mim é pré-requisito. Hoje nós nem vendemos serviço para quem não tem esse pré-requisito. Segundo passo, fala, pô, eu não tenho conhecimento ou experiência para implementar, preciso de ajuda. Então, existem empresas de consultoria no mercado que podem ajudar nesse processo. A minha é uma das empresas, mas existem várias aí que podem fazer isso. E este é um processo que dura entre 6 a 8 meses para empresas menores. E através dessa consultoria, o empresário vai vir fazendo... a palavra que a gente usa é uma implementação, mas o que é isso na prática? São pequenas adequações do seu modelo de gestão para atender o que nós chamamos de requisitos da norma. A norma fala, olha, para você ter qualidade, precisa fazer esses ajustes. Ela não diz o que fazer, mas ela diz o que deve, como que ela verifica se você tem qualidade ou não. Para os empresários, o primeiro grupo que você falou que almejam a certificação, eu quero que alguém venha e fale, parabéns, você possui os critérios internacionais de gestão da qualidade. Esse processo vai até o final no que nós chamamos de auditoria de certificação. É um processo para pequenas empresas, dura 2, 3 dias, e ele vai ter um certificado. Com esse certificado, todo ano, ele tem que provar que merece deixar o certificado na parede. Vem alguém aqui validar. Para quem não quer, pode parar por ali. É o que nós chamamos de processo de melhoria. Vai passar por tudo. Estratégia, marketing, vendas, governança e gestão, gente e cultura e até os requisitos técnicos que a gente chama. Só que ele fala, para mim, o certificado não é interessante. Posso dispensar? Pode. Eu sempre recomendo porque é gostoso, né? Quando a gente fez, o objetivo não era... A gente seguiu o modelo, mas o objetivo não era a certificação. Quando ficou pronto, falou, bom, já que está pronto, vamos certificar. Pronto. E aí, desde então, a gente vem recertificando todos os anos, desde 2007, né, Rogério? Desde 2007. Desde 2007, todos os anos a gente recertificou, enfim, né? E isso garante a cultura de trabalhar voltado para a qualidade. E para quem está ouvindo e não está acostumado com isso, desde 2007, significa que tem uma empresa, que é um organismo de certificação que vem até aqui, faz uma auditoria para verificar... Externa, né? Externa, independente. Aí recomendo muito. Muda o auditor de tempos em tempos para não ter vício. Porque o interesse da EAG é justamente a melhoria. Não quero o certificado por algum interesse comercial. Que é o motivo mais nobre. É o mais nobre que tem. E aí dá para o empresário fazer isso sozinho? Ou ele precisa contratar uma ajuda? Como que isso funciona? Legal. Dá para fazer sozinho? Dá. Mas olha, é um baita de um trabalho. É entender, interpretar e dar destino para uma norma técnica. Então, muito mais fácil e barato contratar uma consultoria. Nós, por exemplo, temos um processo de ajuda através de uma plataforma onde esse empresário interage simultaneamente com 6 especialistas nessas áreas que eu citei, estratégia, gente e cultura, governança de administração, a parte técnica, propriamente dito, e um profissional de validação. Ele consome, quebrando um grande paradigma de transferência de conhecimento. Então, vou ensinar o pulo do gato para esse cliente, para essa empresa, e ele, junto com o especialista, vai adequando a empresa. Em uma plataforma 100% digital, sem custo com deslocamento, logística, num processo liso, gostoso, moderno, que fica na mão dele. Dá para fazer assim, muito melhor do que fazer sozinho. E falo isso sem nenhum interesse direto de venda, que a gente não está aqui para isso. Mas é que, de fato, se o empresário que tem que gerar dinheiro com o negócio dele, fala, putz, eu vou comprar uma norma, entender... Vai perder tempo, vai perder um tempo precioso. A gente tem um dos nossos lemas aqui, é que todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Então, a gente fala isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu quero vender mais e eu não sei como vender mais, eu tenho que ter ajuda externa de quem sabe como vender mais. Né? Se eu quero ter qualidade e eu estou apagando incêndio o tempo inteiro, eu tenho que ter ajuda de quem sabe trabalhar com qualidade.
né? Se eu quero ter uma equipe autogerenciável e eu não tenho, as pessoas são tudo dependentes, né? Tudo infantilizadas, então eu preciso alguém que saiba fazer isso. Precisa do EAG, né? Precisa do EAG, lógico. É isso. E consultoria contrata consultoria? Sim, com certeza. Óbvio. Esse Com ano eu contratei certeza. 3. Óbvio, né? 3. É isso. A gente fala que a gente tem que comer do prato que a gente cozinha, né? Pô, a consultoria contrata consultoria e o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E há um lema, né, Marcelo? Tenho certeza que a gente compartilha dessa crença. A consultoria é conduzir um processo de transformação. Levar você do ponto A para o ponto B com melhor conhecimento, melhor experiência. Te mantém concentrado no que é mais importante, que é o crescimento da sua empresa. Essa aquisição de conhecimento ela é muito mais prazerosa e ela tem muito mais eficiência quando você tem um especialista do seu lado. E, Rô, agora eu quero fazer uma pergunta para o Rô, que é, tendo essa experiência desde 2007 na Luma com essa certificação, o que mudou? O que melhorou na empresa como um todo? De ter os processos ali redondinho, bonitinho e sendo seguido todo ano, porque você está sendo renovado todo ano, é porque tá sendo vivido, né? O que mudou? Caramba, mudou tudo, né? A força da cultura, desde a força da implementação da cultura até você observar que hoje você faz o dobro do resultado com a metade do esforço. Então, diversos processos que a gente faz lá, a gente observa isso. Tem um grande processo que a gente faz lá, que quando a gente começou, a gente, para fazer esse processo ali, produzia 20 mil itens desse processo. E a gente começava esse processo em fevereiro e terminava em novembro. Da última vez que a gente fez 120 mil itens deste processo. Começou em fevereiro e terminou em fevereiro. Caraca! Então, por que a gente fez isso? Porque a gente tem o hábito, aí o hábito liberta, né? Então, a gente tem o hábito do desenvolvimento, da melhoria contínua. Então, a gente foi aprendendo. Aí você vai aprendendo e evoluindo, coloca a tecnologia, aprende, ensina os processos para as pessoas. E detalhe, né? A primeira vez que a gente fez isso com 35 pessoas, da última vez a gente fez com 5. Então, essa evolução ao longo do tempo, de 2007 para agora, é um negócio muito absurdo. A produtividade, tudo. E é importante que o comandante saiba, né, que não é um mar de rosas, porque os problemas acontecem eventualmente, né? E quando o problema acontece, não é motivo de desespero, não é que não funciona. Opa, o problema aconteceu. Eu tenho uma metodologia para resolver o problema? Tenho. Né? E aí a gente falou lá, vou ter o MASP, vou ter o FEMEA, eu tenho metodologias para resolver o problema. Vamos utilizar uma metodologia? Utiliza a metodologia, resolve o problema e vida que segue. Né? Vida que segue. Outro dia eu falei assim, né? A gente escorregar numa casca de banana, tá tudo bem. De vez em quando a gente vai escorregar numa casca de banana. O problema é a gente escorregar na mesma casca de banana, né? 4, 5, 6, 7 vezes escorregando na mesma casca de banana. Aí é um problema. Eu ouço muito isso. mas empresa tal é certificada e teve um problema. Opa, claro que teve. E conhece o problema. Isso. E ele está preparado para te ouvir. Não é aquela empresa que vai ouvir, vai enfiar embaixo de uma pilha de papel e depois não faz nada com isso. É diferente. Vou falar outro negócio legal aqui, Igor. A gente, em alguns desses momentos ao longo do ano, a gente corrigiu um problema. Em alguns desses momentos, a gente evitou um problema. E na maioria deles, sem exceção, a gente evoluiu. Né? Então, esse é o ponto. Né? A gente evoluiu em todo o processo. Muito bom. Que massa. E quando a gente amplia isso para mercado de construção civil, que nós atendemos largamente, você economizar 10% de perda de material num canteiro de obra, já para algumas empresas significa alguns milhões. E vai expandindo isso para mercados. Todos os segmentos. Nossa, é sensacional. Significa salvar vidas, né? Às vezes uma pessoa deixa de morrer numa obra porque você tem um processo de segurança. Não, a gente tem depoimentos que são emocionantes de empresas que representam centenas de vidas através dos seus salários, da economia que ela impulsionou. Falou, cara, isso aqui salvou minha empresa. Perfeito. Isso aqui impulsionou minha empresa. Esse depoimento mesmo para mim, é emocionante. Sensacional. Incrível. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que não é nenhuma pergunta, é um pedido. Se de tudo isso que a gente conversou, se você tivesse que deixar um comando para os empresários que estão ouvindo esse podcast, qual que é o comando que você deixaria? Boa. Grande responsabilidade, para os comandantes do comando. Boa. Olha, o principal de tudo... Profunda sua pedido. Olha, assim, acho que o grande
comando é alinhar a gestão, né? Alinhar tudo isso com um propósito e fazer com que as pessoas trabalhem para atender este propósito com um método. Eu acho que a gente tem uma empresa perto da perfeição. Então, o comando é esse. Tenha um propósito e um método para o teu time entregar o valor que você quer para o seu negócio. Legal. Rogério, qual que é o teu comando? Cara, o Igor falou um negócio ali na 3M, né? Não esteja pronto para 3M, esteja pronto para o mercado. Eu acho que isso vale para qualquer coisa. A gente tem que estar pronto, porque a sorte vai pegar a gente preparado, né? E aí vai funcionar. Marcelo, qual que é o teu comando? Olha, eu vou naquela anotação que eu fiz, né? Então, clareza de onde você quer chegar e por que existimos. Saber como medir se a gente está chegando lá ou não, e a gente não precisa de muitos indicadores para isso. 6 ou 7 indicadores, a gente sabe se a gente está caminhando para lá ou não. E envolver as pessoas. É esse o comando aqui que eu peguei. Foram as minhas anotações aqui no meu bloco de notas. Legal. O meu comando não é exatamente a frase que foi dita, mas o contexto que foi dito. Teve uma vez que eu vi uma frase que era: quando a gente entende algo, a gente tem condições de defender alguma coisa. E eu acho que é muito disso, quando a gente leva a clareza para a equipe da importância, do porquê que é importante. Todo esse processo que a gente conversou aqui, da qualidade, de prestar um serviço melhor, de aumentar a empregabilidade, e todos esses contextos, quando a gente entende isso, tem claro isso, a gente tem condições de defender, de brigar, de estar junto, de pegar junto e fazer a coisa acontecer de fato. Que nem você falou, a questão de vestir a camisa e tudo mais. Então, acho que a clareza do comandante dividir, por mais que é um processo que a gente falou que é de cima para baixo, se o comandante está sempre dividindo isso com a equipe tem condições de ajudar a defender, ajudar a evoluir. Então, esse é meu comando. Então, é isso. Não, como que a pessoa faz para achar o Igor? Com certeza. Então é isso aqui. Agora vamos para o último. Igor, para os comandantes que eles estão querendo saber um pouco mais, tanto sobre o Igor, sobre as tuas empresas, como que eles fazem para te achar? Boa. Vai lá no Google, Igor Furniel, você vai achar bastante conteúdo sobre gestão, sobre as ISOs, sobre as minhas empresas. Minha rede social ainda tem que melhorar, mas está lá. Minha rede principal é o LinkedIn, Igor Furniel no LinkedIn. Eu tenho bastante conteúdo lá também. E vai ser um prazer falar com você, comandante, sobre qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento de empresas, gestão da qualidade, certificações. Para mim, é um passatempo. Além de... É a nossa cachaça, né? É a nossa cachaça. Boa. Legal, a gente vai deixar também o presente, né, que o Igor deixou aqui para nós, o framework, né, o passo a passo. Sim, se tiver no YouTube vai deixar um link, se tiver no Spotify ou qualquer outra plataforma, a gente vai deixar no descritivo o link. Exatamente, perfeito. Na descrição para você poder baixar o link e ir acompanhando junto com o podcast e aplicando também o processo. É isso, Igor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Para mim foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E conte comigo sempre que precisar. Bora. É isso aí. Obrigado. Valeu. Falou!